Todo mundo que trabalha dá certo e se acomoda, ou regride ou quebra. A coisa mais típica que existe é o empresário precificar o seu produto olhando para a concorrência. Eu não olho para a concorrência. O ser humano tem o seu comportamento como animal, digamos assim, né? Uma abordagem mais antropológica do ser humano. Ao longo da história, utilizou a sua capacidade de se adaptar para sobreviver. Então, ou seja, mudanças climáticas, tudo que aconteceu nos últimos milhares de anos, desde a época das cavernas, início da civilização, enfim, toda a jornada da humanidade nos últimos anos, daquilo que nós conhecemos, o ser humano, por conta da sua capacidade de se adaptar, conseguiu sobreviver e mudar o que era necessário, se adaptar ao que era necessário para poder sobreviver. E hoje somos 8 bilhões de habitantes no mundo. Mas se por um lado a capacidade de nos adaptarmos faz com que a gente consiga superar mudanças radicais, é só a gente imaginar se existisse uma guerra nuclear e a gente tivesse que ficar num bunker no subterrâneo pelos próximos 20 anos, como seria? Você pode ter certeza que a sociedade iria se organizar, ia se adaptar. As novas gerações já nasceriam dentro desse contexto e os que se adaptam mais rápido venceriam mais rápido, os que demoram a se adaptar sofreriam mais. Mas, em suma, essa capacidade de se adaptar faria com que a gente sobrevivesse, mesmo numa situação extrema como essa. Então, se por um lado isso é positivo, se por um lado a raça humana ela conseguiu sobreviver por essas adaptações, por outro lado, são essas adaptações que fazem com que as pessoas tolerem o intolerável. São essas adaptações que fazem com que as pessoas acabem se acostumando, se adaptando com aquilo que elas deveriam rejeitar. Então, eu dou um exemplo bem simples, que uma pessoa que mora perto de um rio fedido, aquele que você chega perto e teu olho já arde, você nem aguenta. Mas aquela pessoa está ali todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Ela começa a se adaptar com aquela situação. E para que ela sobreviva, ela se adapta a ponto daquilo não a incomodá-la, não incomodar mais. Por um lado, como eu disse, é bom, mas por outro, é uma situação que vai criar um senso de urgência muito menor para ela resolver aquele problema. Então, eu penso que uma das razões fundamentais para que alguém mude a sua vida é ela rejeitar aquela etapa que ela tem, aquele momento que ela vive. Enquanto ela se adaptar ao que não deveria se adaptar, enquanto ela tolerar o que deveria ser intolerável, enquanto ela aceitar o que deveria ser inaceitável, ela ainda vai permanecer naquela condição sem uma mudança. Para você mudar de uma situação A para uma situação B, você precisa criar uma ruptura com a situação A. Não é na boa. Não é levinho, não é levinho, não é fofinho. É uma guerra. Precisa ser um tapa na mesa, precisa ser um conjunto de decisões, muitas vezes radicais, que vão definir a mudança, a saída daquela situação, o rompimento daquela situação intransponível que a pessoa vive. Existem situações que são inaceitáveis, elas são intoleráveis e elas deveriam ser inegociáveis, mas por conta da competência que a gente tem de se adaptar, às vezes a gente se adapta com o intolerável. E isso acaba se revertendo contra nós. E a gente não muda de vida e não transforma a nossa... Estou dizendo que basta não aceitar, basta ser intolerável, basta bater na mesa e decidir para a tua vida mudar. Não basta. Mas uma coisa é certa, se não houver a batida na mesa, nada muda. Isso é certo. Nada muda. Então, a intolerância a essas situações, ela precisa acontecer como aconteceu comigo no ônibus. Era muito ruim, cara. Carrega um conceito muito comum que as pessoas têm na sociedade, que eu discordo completamente. Como assim eu não preciso? Né? O que é não precisar? É porque eu tenho dinheiro para pagar minhas contas? Isso já me colocaria numa prateleira de que eu não preciso? A gente trabalha porque precisa, e se a resposta é sim, precisa de quê? É do dinheiro só que a gente está falando? Ou a gente precisa de alguma coisa além do dinheiro mais? É fato, né? Se a gente for considerar que o único fator é o financeiro, eu já posso viver há muitos anos, pelo menos tem aí uns 15 ou 17 anos que eu já tenho dinheiro suficiente para só com os rendimentos dele pagar o meu custo de vida muito acima de 0,5% da população mundial viveria. Mas isso é só o componente financeiro. Será que é só do dinheiro que a gente precisa? Ou será que tem alguma coisa que vale mais do que o dinheiro que a gente também precisa, né? Será que a gente precisa ter propósito? Será que a gente precisa ter significado? Será que a gente precisa ter vontade? Por que eu acordo nos meus dias com vontade?
Porque a vida é finita. Eu tenho 53 anos de idade, eu não sei quantos anos mais eu vou viver. Uma coisa eu tenho certeza, eu vou morrer. Sim. Absoluta certeza. Um dia eu não vou estar mais aqui. Talvez vocês se lembrem de mim por mais algum tempo, mas depois vão esquecer de mim. Se alguém botar o nome de uma praça, de uma rua, com o meu nome, também não muda muita coisa. Mas é fato que eu, que tenho muita vontade de viver, gosto muito de viver, de fazer o que eu faço, porque eu vejo importância no que eu faço, eu vejo significado no que eu faço, e vejo um sentimento de que o que eu faço é parte de uma missão para a qual eu preciso trabalhar, não por causa do dinheiro, mas sim para realizar a minha missão. Então, se eu tenho uma compreensão sobre isso, eu não posso concordar que eu não preciso, porque eu preciso trabalhar, sim, senhor. Sim. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer o que eu faço. Agora, mais do que preciso, eu quero trabalhar, eu quero fazer o que eu faço. Sim. Então, eu faço porque eu quero e não faço porque eu preciso. Só que o seguinte, né? Eu faço porque eu quero, não faço porque eu preciso, mas eu preciso. Mas não faço porque eu preciso, faço porque eu quero. Sim. Aí, cara, quando você consegue pegar o que tu precisa e transformar naquilo que você quer, a vida fica muito mais leve, é o Ikigai. A vida fica mais leve, a vida fica maravilhosa. Legal. Então eu tenho muita vontade de viver, tenho muita vontade de realizar. E a parte da minha vontade, Léo, é que tudo que eu realize possa contribuir com a missão de outras pessoas. Vendas é o que existe de mais importante em qualquer negócio. Vendas é o que existe de mais importante no McDonald's, na Apple, no Google, na Mentoring League Society, na SHP, em qualquer coisa. Quem não entendeu a importância de venda, minha recomendação é que não empreenda. Essa é a minha recomendação. Não empreenda. Se a pessoa não entendeu a importância de vender, se ela acha que vender é uma coisa de baixa categoria, se ela acha que vender não é para quem é o dono do negócio, minha recomendação é não abra um negócio, não faça um negócio, porque a chance dessa pessoa não crescer é muito grande. Ou a chance dessa pessoa quebrar é enorme, dela ter prejuízo, dela se endividar é muito grande. Empreender é vender. Empreender é você vender para prospectar novos clientes, atender esses clientes, resolver o problema desses clientes e gerar valor para essas pessoas. Isso é empreender. Eu quero empreender, mas não quero vender. Então você não quer empreender. Você quer um emprego. Minha sugestão é arruma um emprego público. Não precisa nem se preocupar em vender nada. Você vai ter teu salário todo quinto dia útil, com aquilo que eles chamam de estabilidade. Então, vendas é o que existe mais importante numa empresa. Não, Flávio, discordo. A mais importante na empresa é o cliente. Não é. É venda. Porque se você não vende, não existe cliente. Se você não vende, não existe cliente. O cliente, a existência de um cliente é resultado de uma venda que aconteceu antes. Então, a venda, ela dá a luz do cliente. Você não vai parir um cliente se você não vender. Então, quem não quer vender, não vai ter cliente. Simples desse jeito. Toda empresa, todas as outras áreas precisam entender que todos trabalham para que a venda aconteça. A venda é o centro. A venda é o centro de tudo. O palco principal de uma empresa é venda. Então, todas as áreas da empresa, elas trabalham para facilitar as vendas, para ajudar as vendas, para que as vendas aconteçam, para que a entrega que foi prometida nas vendas seja feita, ou seja, sim, até o time de CX ali, de atendimento ao cliente, eles estão concretizando a promessa da venda. Então, no fundo, o time de CX está terminando o ciclo de venda. Então, a venda é o centro de tudo. E é importante colocar a venda nesse lugar, nesse devido lugar. Trabalhar para parar de trabalhar não pode ser o meu sonho. Eu trabalho para realizar. Eu trabalho para construir. Eu não trabalho para trabalhar menos. Sim. Então, é tipo aquele cara que trabalha, faz o trabalho dele, mas se ele ganhasse na loteria, ele abandonava. Não faria mais nada. Não faria mais nada. Ou seja, ele odeia tanto o que ele faz, que ele só faz porque precisa do dinheiro. Sim. Cara, esse cara, coitado desse cara, meu. Eu não quero essa vida pra mim. Eu quero trabalhar que eu preciso do significado do trabalho e não porque eu preciso do dinheiro, cara. E aqui fala pra quem andava de ônibus e precisava muito do dinheiro e pra quem não precisa. Pra quem hoje já não precisa mais. Sim. Ou seja, essa perspectiva, ela precisa ser exterminada da cabeça de um empresário que quer crescer, porque senão ele não vai crescer. Todo mundo que trabalha dá certo e se acomoda, ou regride ou quebra. Se não tá subindo, tá descendo, se né? O avião ou tá voando, subindo, se desligar as turbinas, ele vai planar até cair. Então, não adianta se iludir. Cara, vou trabalhar muito pra depois fazer meu pé de meia. Cara, vida chata. Cara, já pensou que se eu não tivesse nada pra fazer todos os dias? Vida chata. Adoro trabalhar, produzir, viajar, curtir minha família. Eu tô muito com a minha família. Eu almoço, janto com a minha família quase todos os dias. Viajo, trabalho, sei lá. Essa é a vida que eu escolhi pra mim. Então eu prefiro trabalhar com empresários que querem mais da vida e não trabalhar menos. Primeiro é importante entender que a maior recompensa de um empresário é a margem. Essa é a maior recompensa
de um trabalho que o empresário faz é a margem. A pior coisa que deve existir, eu não sei porque eu nunca tive nesse lugar, é trabalhar para ganhar margem de 10%, 8%, 11%. Nunca trabalhei para ganhar esse tipo de margem. Mas muita gente tem margem de 10%, 11% e acha que é normal e tal. Eu trabalho com margem de 50%, 70%, essas são as margens que eu gosto de trabalhar. Agora, se eu entender que a margem é a minha recompensa, já que eu gasto meu tempo sem me preocupar com a quantidade de tempo que eu trabalho, e ao mesmo tempo eu, além de gastar o meu tempo, eu invisto o meu dinheiro que podia estar aplicado na renda fixa 15% ao ano, com juro alto agora, e eu boto ele em risco, a margem me recompensa. Só que eu só vou ter margem se eu souber precificar. E a precificação é uma das maiores dificuldades de um empresário. Como precificar? A coisa mais típica que existe é o empresário precificar o seu produto olhando para a concorrência. A coisa mais comum. Eu não olho para a concorrência na hora de precificar. Eu olho para outra coisa. Eu olho para o ROI que eu dou para o meu cliente. Então, ROI é Return on Investment, retorno sobre investimento. Isso é ROI. Como é que precifica olhando para o ROI? Se alguém compra uma mentoria de 180 mil reais, agora eu estava falando com um cliente agora, ou 200 mil reais, ou 400 mil reais. Isso é caro? Depende do ROI. O caro não é um valor de face. O caro é resultante da ausência de ROI. Então, caro é o que não dá ROI, Sim. é o que não dá retorno. Barato é o que dá retorno. Então, se eu te vendo um produto que tu me paga 100 mil reais, é caro ou barato? Depende do ROI. Se me paga 3 milhões de reais, é caro ou barato? Depende do ROI. A primeira coisa que a pessoa precisa entender é que você precifica pelo ROI. Então, se você dá ROI, se alguém entra na tua mentoria e ela faturava X, e daqui a 6 meses ela está faturando 2X, 3X, 4X, 5X, não é que é barato, é de graça. O que ele pagou para você é uma fração de um único mês de faturamento. É absolutamente barato. Sim. E de graça. Então, é preciso se libertar de referências baixas para entender que high ticket até é um termo que é errado. Porque Que é alto, né? ticket alto, depende. Alto ou baixo o ticket? Eu acho que o cara que me paga 3 milhões está pagando um low ticket, porque o ROI dele é muito grande. Não existe nada que gere mais autoridade do que o resultado. Resultado é o que gera mais autoridade. Então não importa se o cara tem 20 anos de idade, ou 40, ou 80. Ele pode ser um cara sem nenhum resultado com 80 anos, ou um cara com 20 anos de idade com muito resultado. Então, é claro que o tempo, a idade, o cabelo branco vai te trazendo mais experiência. Mas experiência é diferente de maturidade. Então é tipo assim, um cara vai querer ser mentor de casais. Ele pensa assim, cara, eu tenho muita experiência, eu já me divorciei 5 vezes. Eu vou dar mentoria para os casais agora, porque eu já... Do como não fazer, né? Cara, é o que eu falo. Então você vê, ele tem muita experiência, mas não tem autoridade, entendeu? Então experiência e autoridade são coisas diferentes. Então a autoridade não está ligada à idade. A autoridade está ligada aos resultados. Então eu, por exemplo, fui gerente comercial com 19 anos. Com 20 anos eu era gerente de um escritório inteiro. Com 21 anos eu fui diretor comercial. Com 22 anos eu era diretor regional. Com 23 anos eu pedi demissão e abri a WhatsApp, minha própria empresa. Com 26 anos eu já era dono de 24 escolas, faturando talvez 25, 30 milhões por ano. Eu lembro o dia que eu fiz 30 anos, fiquei triste. Agora eu não sou mais prodígio, eu brinquei assim, né? Porque eu gostava do cara olhar pra mim, era novinho, entendeu? Aí quando eu abri a boca pra falar, os caras regalavam os olhos. Eu gostava, ninguém dava nada por mim, ninguém esperava nada do moleque. Eu adorava ninguém esperar nada por mim e eu ter a possibilidade de surpreender. Quando ninguém espera nada de você, você tem a chance de surpreender. É diferente do cara que já todo mundo já espera muito, ele vai ter que sustentar aquela expectativa. É mais desafiante para ele surpreender. Então eu acho que quando o cara é jovem, cara, é importante ele ter resultado, entendeu? E o resultado, ele dá autoridade. Agora, algumas coisas aceleram a autoridade. Elas não criam autoridade, Sim. Elas aceleram. A pessoa com credibilidade pública, as pessoas têm uma predisposição maior de fazer negócio com você. Ela tem uma resistência a menos para fazer negócio com você. Não é? Se o Elon Musk viesse aqui e dissesse que queria fazer negócio com alguém que está nos ouvindo, talvez você nem pensasse 2 vezes. Ou talvez, se você não gosta do Elon Musk, algum empresário que você admira, alguém que você acha que tenha muito sucesso, alguém que você pense que, além de competente, tem uns valores éticos que você acredita, tu vai olhar para aquele cara, eu quero ser sócio desse cara. Então, assim, quando você conquista muito resultado na vida, ao longo de muitos anos, e de modéstia à parte, é o meu caso. Quando isso acontece,
Eu poderia fazer uma sociedade por dia, se eu quisesse. Isso fazendo muitas seleções. Poderia fazer um negócio por dia de gente que quer me dar um pedaço da empresa dela. Não preciso nem comprar. Por quê? Porque eu tenho credibilidade. Eu tenho essa consciência e respeito muito essa confiança que as pessoas depositam em mim. Porque eu não quero abusar dessa confiança e quero sempre dar ROI. Sim. Quero sempre ser digno dessa confiança, entendeu? Mas quem está no início da jornada, o seu resultado gera credibilidade e a associação acelera esse processo.